Olá, saudações para você, Novo Horizontino e Vila Nova. O que esperar deste confronto? De um lado está o Novo Horizontino, que saiu do G4, né, com a vitória do Atlético Paranaense sobre o Operário. Isso fez com que o Novo Horizontino, então, passasse a ocupar a quinta colocação. E desta forma, o Tigre do Vale, né, pretende, então, reassumir o seu lugar no G4. O Vila Nova, com 37 pontos, ocupa a 13ª colocação, está a 6 partidas sem vencer, empatou diversos jogos em casa, poderia estar numa melhor situação no campeonato, brigando aí por uma vaga, né, no G4, mas o Vila Nova não faz o dever de casa, né, desde que venceu o Goiás, venceu o clássico, seu rival, nunca mais soube saborear uma vitória na Série B. Já o Novo Horizontino vem embalado e a torcida realmente promete comparecer. 3.000 ingressos gratuitos, né, distribuídos aí pelos patrocinadores, devem realmente motivar aí os torcedores a comparecer ao estádio. Os dois times, nós podemos dizer que têm objetivos bem opostos na competição. O Novo Horizontino quer voltar ao G4 e o Vila Nova, né, quer aí talvez vencer para se afastar aí da zona de rebaixamento, porque realmente, se o Vila Nova perder este jogo e os adversários aí que estão no Z4, né, podem, né, se aproximar aí perigosamente do Vila. Então, são dois adversários aí que vão realmente, né, ter objetivos bem diferentes da partida, e creio que o Novo Horizontino hoje realmente deve sacramentar a vitória. O Novo Horizontino deve vencer aí por 2-0. Hoje, com certeza, né, Novo Horizonte vai fazer aquela festa, vai empurrar o time e o Novo Horizontino deve realmente carimbar aí os 3 pontos, deve consagrar aí, né, a vitória e voltar ao G4. O Grêmio Novo Horizontino precisa realmente voltar ao G4 e, para isso, né, precisa, logicamente, vencer o Vila Nova neste domingo e, claro, vai precisar aí do apoio incondicional, né, do incentivo da sua torcida. Então, não é por nada que realmente, né, os patrocinadores, a diretoria, estão aí mobilizados para este jogo, né? Esta partida é crucial para os objetivos do Aurinegro. Então, é por isso que os patrocinadores realmente, né, se mobilizaram aí e disponibilizaram aí um lote de 3.000 ingressos para os torcedores, né? Esses 3.000 ingressos são no setor de arquibancada geral. Então, né, muita gente, né, teve acesso a esses ingressos. Então, o torcedor realmente deve comparecer nesta tarde de domingo, né? Então, muita gente não trabalha, né? Tá aí de folga, tá realmente em casa, então vai se dirigindo aí para o estádio e realmente, né, a torcida pode ser um grande diferencial nesse jogo. Um detalhe interessante, amigos que nos acompanham nesta jornada esportiva, é de que os matemáticos, né, os estudos aí, né, prevêem, né, ou mostram que o Grêmio Novo Horizontino tem 44% de chances de conquistar o acesso para a Série A. Já o Vila tem 0,98%, ou seja, menos de 1%. Então a situação realmente para o Vila Nova está muito complicada no campeonato. Aí teria que vencer vários e vários confrontos, se não praticamente todos, né? E torcer aí por vários tropeços. O time é só o 13º colocado aí, então está numa situação bem complicada, bem difícil aí para aspirar então este acesso.
Os dois times realmente vivem situações bem diferentes aí no campeonato. Na última rodada, o Novo Horizontino venceu o Paysandu, né, chegou aí aos 46 pontos, então está vivo hoje na briga aí por uma vaga na elite, né, do Brasileirão. Já o Vila, né, empatou em casa em 2-2 em Cuiabá, resultado que realmente, né, complicou aí a vida do Vila Nova, e isso provocou, né, esse empate provocou então a demissão do técnico Paulo Turra. Mas a gente sabe que no futebol nem sempre o time que vive o melhor momento vence. Então, o Novo Horizontino precisa se precaver, precisa realmente fazer o seu jogo hoje, porque realmente o Vila Nova não está morto. O Vila Nova, apesar aí de vários problemas que realmente o time tem mostrado, né, tem realmente apresentado algumas deficiências, o Vila Nova está vivo, está bem vivo, então pode surpreender hoje o Novo Horizontino. No histórico do confronto, o Novo Horizontino leva uma ligeira vantagem, né? Então, o time de Novo Horizonte tem 3 vitórias, o Vila tem 2 e houve 2 empates. Agora, detalhe interessante, né? Na casa do Grêmio Novo Horizontino, né, no estádio Jorjão, né, o Novo Horizontino aí, então, disputou 3 jogos com o Vila Nova, né? Teve um empate e venceu 2 vezes. Ou seja, o Vila Nova jamais conseguiu vencer o Novo Horizontino no estádio Jorge Ismael de Biase, o Jorjão. Será que o Vila vai vencer hoje, né? Será que a torcida vilanovense vai voltar a sorrir depois de 6 jogos sem vencer? É o que veremos, né? É o que veremos. Eu torço para que realmente a gente veja uma bela partida de futebol, né? Mas acho que, né, a minha expectativa pode ser frustrada. Por que pode ser frustrada? Porque as duas equipes se encontram em situações muito diferentes, então pode ser que a gente veja aí um abuso de faltas, um jogo meio violento, né? Então, com muita rivalidade dentro de campo, né? Cada um dos times aí bem fechados. Então, pode ser que a gente veja isso, apesar de eu querer realmente ver um bom futebol, né, e bola na rede, porque o gol é o grande momento do futebol. O torcedor do Novo Horizontino realmente tem muitos motivos para se animar diante desse confronto. Na última partida disputada aí entre as equipes, né, o Vila Nova, por exemplo, perdeu para o Grêmio Novo Horizontino por 1-0, e essa partida foi disputada, né, no Oba, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia. Então foi lá na casa do Vila, né, o Novo Horizontino foi lá e realmente fatiou o Vila, né, ganhou de 1-0. Então, para a tristeza da torcida vilanovense, né, o Vila Nova perdeu em casa e realmente os torcedores do Novo Horizontino estão com uma expectativa muito boa para essa partida e esperam repetir a dose, né? Estão confiantes que o Novo Horizontino vai voltar a vencer o Vila. Só que dessa vez vai ser no Jorjão, né? No estádio Jorge Ismael de Biase. E se a gente for analisar a campanha das duas equipes, for ponderar aí o histórico do confronto, o Vila jamais venceu no Jorjão. O momento das duas equipes, realmente o favoritismo vai todo para o Grêmio Novo Horizontino, sem dúvida alguma. Então, o meu palpite, eu acho que deve dar Grêmio Novo Horizontino hoje, sem dúvida alguma. E o Novo Horizontino deve vencer aí por 2-0, para a tristeza da torcida do Vila Nova. Uma curiosidade que convém aí destacar
é que esse Grêmio Esportivo Novo Horizontino não é aquele Novo Horizontino que se sagrou aí vice-campeão paulista de 1990, naquela memorável final, naquela decisão histórica entre Bragantino e Novo Horizontino. Não, não é. A gente sabe, se a gente for aí pesquisar a história, né, aquele time realmente fez por merecer aí, né, até o título, mas acabou aí empatando, né, e o Bragantino tinha vantagem do empate. Foi a final caipira, né, como a imprensa de São Paulo realmente chamou. Mas aquele time, infelizmente, né, devido aí a uma gestão desastrosa, né, aquele clube fechou as portas no ano de 1999. Né, então, deixou de existir, né, aquele clube. E em 2010, né, então, a cidade se mobilizou, né, a cidade de Novo Horizonte. E detalhe, na cidade de Novo Horizonte tem aí cerca de 40 mil habitantes, 38 mil, alguns dizem, né? E é interessante a gente pensar nisso, né, gente? Uma cidade pequena, né, do interior de São Paulo, tem um time disputando a Série B, né? Então, o Novo Horizontino ressurgiu das cinzas, né? Com o mesmo nome, as mesmas cores, retornou à elite do Campeonato Paulista em 2016 e quase subiu no ano passado, hein? O Novo Horizontino figurou ali, né, no G4 e realmente foi por pouco, né? E interessante que o Vila Nova também quase já conquistou o acesso, né? Eu diria que o Vila Nova hoje é um time que tem a cara da Série B, né? Para a frustração da torcida vilanovense, né? Alguns vão dizer assim, não, frustração por quê? Ora, porque realmente o torcedor vilanovense viu aí os rivais, o Goiás e o Atlético Goianiense, conquistarem o acesso aí e até permanecerem durante algumas edições aí do Brasileirão. Então, o Vila Nova, né, tem tentado, tem pelejado. A gente viu isso aí, né, em 1999, em outros anos. O Vila Nova, que eu já acompanho aí, já tem aí uns 30 anos que o Vila tem disputado a Série B, né? Caiu em alguns momentos para a Série C, né? Foi campeão brasileiro da Série C, enfim. Mas eu diria que o Vila Nova hoje é um time de Série B. Realmente, a identidade do Vila Nova hoje, né, no cenário nacional, né, no cenário goiano, enfim, está já consolidada como um time de Série B. Né? O Vila Nova tem esse histórico e realmente o torcedor vilanovense sonha, empurra o time. Tantas e tantas vezes o Vila quase, né, bateu na trave, quase subiu, ficou por uma vitória. Infelizmente, né, infelizmente o Vila não tem conseguido realmente, né, o acesso. E o Novo Horizontino também quer subir, né? Só que neste ano o Novo Horizontino faz uma campanha bem melhor e realmente tem grandes chances aí de conquistar o tão sonhado acesso. E a gente vê, por exemplo, o sucesso do Mirassol, né? O Novo Horizontino já disputou aí várias partidas com o Mirassol e isso pode até mesmo inspirar aí o time de Novo Horizonte, né? A realmente brigar aí pelo acesso. O árbitro escalado para essa partida é o André Luiz Schettino Bento, tem 31 anos, ou seja, é um árbitro jovem, né? Da Federação Mineira, né, de futebol, um árbitro aí mineiro, né, de Belo Horizonte. E realmente ele tem apitado aí alguns jogos da Série B, né? A gente espera que o árbitro André Luiz Schettino possa realmente acompanhar os lances, né? Estar em cima das jogadas, porque é um árbitro jovem, então com certeza ele deve aí, né, fazer a diferença, deve realmente marcar bem as faltas, né?
ele que apitou aí, por exemplo, recentemente, né, o jogo entre Remo e Criciúma. O Criciúma venceu por 1-0, também Avaí 2, Cuiabá 0, né? Apitou um jogo do Vila Nova, né, em que o Vila venceu por 2-0 o CRB. Então, é um árbitro aí que vem crescendo aí no cenário, né, nacional. Ele até mesmo chegou a apitar aí um jogo da Copa do Brasil, né? Também apitou 4 jogos do Campeonato Mineiro. Então, assim, é um árbitro relativamente jovem, então a expectativa é de que ele possa acompanhar as jogadas, né? Acompanhar, estar aí bem em cima dos lances. A assistente aí, né? A Fernanda Gruger, é de Mato Grosso, né? Ela foi aprovada aí nos testes físicos da FIFA, né? Então, a arbitragem feminina mato-grossense vive, então, um momento histórico, né? Realmente, a arbitragem feminina está sendo protagonista, né, nesse momento, né? A Fernanda foi muito celebrada aí no Mato Grosso, né, por ser a primeira mulher a integrar o seleto grupo de árbitros da FIFA, né? Então, a expectativa aí é de que realmente a Fernanda Kruger possa realmente fazer aí um bom trabalho hoje, né? Agora, eu já tenho as minhas ressalvas, né? Eu tenho aí as minhas preocupações em relação ao outro assistente aí, né? Porque ele já andou se envolvendo em algumas polêmicas, né? É verdade. Ele já se envolveu aí em algumas polêmicas, né? O Ricardo Júnior de Souza, que também é mineiro, né? Então, ele já esteve aí trabalhando em alguns jogos do Campeonato Mineiro e foram jogos aí em que os times reclamaram do desempenho dele. Então, vamos torcer para que realmente ele tenha um bom desempenho. O árbitro do VAR, assim, é 8 ou 80, né? Por quê? Porque ele já foi elogiado em alguns jogos, mas também ele já foi muito criticado, né? Muito contestado, né? Inclusive polêmicas aí surgiram, por exemplo, né, no campeonato piauiense, né, onde ele andou apitando aí, né? Então houve discordâncias, né? Houve aí polêmicas em outros jogos, né? Um jogo polêmico, por exemplo, que foi Atlético Paranaense e Ferroviária. Então, os torcedores aí que acompanharam o desempenho, né, do árbitro do VAR, né, que é da federação aí do Ceará, né, é um árbitro cearense, né, o Antônio Magno Lima Cordeiro, né, anotem bem o nome deste cidadão, né, para reclamarem depois, caso, né, ele tenha uma decisão aí polêmica, enfim, né. É o árbitro do VAR, Antônio Magno Lima Cordeiro, é da federação aí do Ceará. Então, reclamem depois, né, porque realmente, né, se ele tiver um desempenho ruim, porque realmente o Antônio deixou a desejar aí, o Antônio Magno Lima Cordeiro, né? Polêmicas, muitas polêmicas. Eu espero que hoje não seja assim, né? Tomara que ele tenha um desempenho, caso o VAR seja acionado, né? Mas realmente, muita gente ficou na bronca já, né, com este árbitro do VAR, né? Ele, ele foi um dos responsáveis aí pela polêmica naquele jogo Atlético Paranaense 1, Ferroviária 1, né? Então, é preciso aí torcer para que ele tenha um bom trabalho, né? Para que não apareça mais do que os jogadores, né? Porque realmente é complicado, né? Quando a arbitragem tenta aí criar polêmicas, estragar o espetáculo. A gente não quer isso de forma alguma. Queremos ver a bola rolando, né? A torcida aí fazendo a sua festa, né? As torcidas aí incentivando
os seus times. Eu espero que o árbitro aí realmente possa, né, o árbitro do VAR, possa fazer esse bom trabalho aí, porque realmente, né, é muito complicado quando essas polêmicas aí surgem, né, numa partida de futebol, acaba estragando todo o espetáculo, né? É o que realmente a gente espera, né? Que realmente seja um bom jogo e que a arbitragem flua normalmente, sem polêmicas, sem decisões aí contestadas, né? Que realmente façam uma boa uma boa arbitragem, né? É o que a gente deseja aí, né? Que o trio aí possa ter um ótimo desempenho neste domingo, sem comprometer aí realmente o espetáculo. Me chama muito a atenção um fato que para mim realmente mostra o que é o Vila Nova, né? O técnico recém-contratado Humberto Louser não vai comandar o time, então, hoje, à beira do gramado, né, nesse jogo importante para o Vila, né? Então, é um jogo fora de casa, né? E detalhe, né? O Fluminense, mas você quer comparar o Fluminense com o Vila? Não, não é isso. Só estou trazendo aqui o Fluminense, porque o Fluminense, após a saída do Renato Gaúcho, anunciou um novo técnico e já acelerou, pisou aí no acelerador e contratou o Luiz Ubeldia, ex-técnico de São Paulo. E ele já mostrou aí aquela disposição em treinar a equipe, tanto é que o treinamento que estava previsto para uma sexta-feira de manhã foi para a tarde, né? Foi para a tarde e ele deu entrevista coletiva e vai para o jogo neste domingo, né? Então, assim, Humberto Louser era para estar aqui em Novo Horizonte, era para estar realmente em Novo Horizonte, acompanhando o Vila Nova, dirigindo o clube. Deveria realmente, né, estar presente. Então, é lamentável, né, isso mostra a desorganização do Vila Nova, né? O Vila Nova que sempre foi desorganizado aí nos bastidores, né? Então, o Vila vai ser dirigido aí pelo Ariel Mamed, que é um membro da comissão técnica permanente e que já foi até o treinador principal aí do Tigrão, né? Em outra passagem. E a torcida do Vila Nova espera então que o Ariel possa brilhar aí, né? Possa resolver alguns dos problemas do Vila, né? E o Vila realmente tem vários problemas, né? Desfalques, né? Vamos ver o que vai acontecer aí neste jogo. Para mim, eu reitero, eu repito, o Novo Horizontino é favorito e certamente vai vencer aí a partida. A grande esperança aí do Novo Horizontino é o meia Matheus Friso, né, que já teve passagem aí, né, pelo Curitiba, jogador que pertence aí ao Tombense de Minas Gerais, né? Então ele que foi contratado aí, né, por empréstimo, né, a peso de ouro, é o maior salário aí do Novo Horizontino, né? Mas o Novo Horizontino aí, né, fez gol de zagueiro, né, gol de cabeça na última rodada. Então pode acontecer, né? Os zagueiros definiram as duas últimas vitórias do Novo Horizontino. Então vai que cola hoje também, né? Vai que aconteça aí de novo, né? E realmente o Novo Horizontino, pela bola aérea, possa obter o resultado positivo, né? Então, vamos aguardar, né? E a torcida do Novo Horizontino deposita, então, as suas fichas aí no Matheus Friso, né? É a esperança aí de criação da equipe, né? E realmente o time tem criado algumas oportunidades, mas às vezes desperdiça, né? Para a tristeza aí da torcida do Tigre do Vale. Já pelo lado aí do Vila, né? Acho que o Gabriel Poveda pode se destacar aí, né? Pode surpreender realmente, né? Pode criar aí várias armadilhas aí
para a defesa do Novo Horizontino. Então, são duas equipes que se conhecem, né? Que já disputaram aí alguns jogos, né? Então, realmente, a gente pode ver aí talvez um equilíbrio aí nessa partida, né? Mas o Novo Horizontino deve propor realmente o jogo e o Vila Nova certamente aí vai explorar bem os contra-ataques, né? Vamos ver, vamos aguardar. O empate, eu sei que o empate pode ser muito ruim para as duas equipes, para as pretensões aí dos dois times. O empate, por exemplo, pode deixar o Novo Horizontino, né, bem fora aí, né, do G4, né, e pode até mesmo comprometer, né? Preste bem atenção, torcedor do Novo Horizontino, hein? O empate hoje diante do Vila Nova pode comprometer o acesso do seu time do coração para a elite do futebol brasileiro. Então, o empate pode ser decisivo, né? Se o Novo Horizontino deixar 2 pontos escapar em casa, isso pode ser fatal para as pretensões, né, do Tigre do Vale. Então, tem que vencer. Só a vitória interessa para o Novo Horizontino. E só a vitória interessa ao Vila Nova. Se o Vila Nova perder hoje, pode ver aí os times que estão no Z4 se aproximarem perigosamente. O Vila, eu repito, reitero, está em 13º lugar. Então, está na hora de acordar, está na hora do Vila Nova realmente brigar aí pela vitória, voltar a vencer. Então, vamos aguardar, vamos realmente prestigiar aí, né, o torcedor que está chegando aí ao estádio, né? Realmente tem que incentivar o seu time, né? É isso que realmente encanta no futebol, esse duelo, esse confronto entre as torcidas, e a expectativa é muito positiva, realmente, né? Esperamos ter aí um grande espetáculo, né, no Jorjão nesta tarde de domingo.